A paz de Cristo, meu querido, meu amado. Estamos aí mais uma semana iniciando uma palavra de já. Eu creio que vai ser muito edificante. O título dessa semana se chama A Vitória. E eu já declaro em nome de Jesus a vitória de Cristo sobre a tua vida. E principalmente, queridos, que nós possamos chegar a um nível de entendimento. Eu tenho falado muito, né, até nos aconselhamentos com as pessoas que a gente tem tido mais próximos, né, a questão da consciência. Nós precisamos, antes de mais nada, ter uma consciência de quem nós somos, né, qual é o nosso papel, qual é o propósito de Deus. Então nós precisamos ter muita consciência. E uma das consciências que nós precisamos ter é exatamente essas duas naturezas. Nós temos aí desde a semana passada falando sobre esse nosso inimigo, que é o inimigo interno. Falamos muitas vezes, muitas semanas sobre o inimigo externo, que é o diabo, os seus demônios, né, a vitória que Cristo conquistou na cruz, naqueles momentos, né, e que nós somos vitoriosos, o diabo não tem mais poder, autoridade sobre as nossas vidas. E nós temos um grande inimigo, como nós falamos semana passada, né, baseado no texto, né, baseado no tema As Duas Naturezas. Então, o inimigo que se chama inimigo interno. E nós sabemos desse conflito que existe. Vimos muito isso já. Então, aqui nós vamos estar dando uma continuidade em relação a isso, a esse tema. Essas semanas vamos estar falando sobre a vitória, sobre o texto em Romanos, capítulo 7, versículos 1 ao 4, onde nós vamos dar uma esmiuçada, entender um pouquinho mais sobre esse grande inimigo que é o inimigo interno. Inclusive Deus já previa isso, né? Deus já previa que nós, ao aceitar ou receber a Cristo nas nossas vidas, entraríamos, né, já um conflito, haveria um conflito no nosso ser interno, né, no nosso interior. Então já Deus previu isso, mas Ele já nos deu um poderoso remédio para solucionar isso. Mas antes de nós entrarmos no tema, especificamente, eu gostaria de fazer uma oração, colocando esse momento, pois nós precisamos, sem dúvida, da presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ilumine nossa mente e que dê vida a tudo que nós vamos estar aqui lendo, falando, comentando, para que possamos receber mais de Deus nesses dias. Pois nós cremos no poder da palavra, um poder que santifica, poder que transforma vidas e corações e que traz a vitória, traz para nós a vida abundante do Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz. Amém? Se você está aí me ouvindo, então fecha teus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai, nós louvamos o teu nome por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pela esperança que está no nosso coração, através da tua palavra, das tuas promessas. E nós agora queremos consagrar a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, a nossa boca, a nossa língua, para que o teu Espírito verdadeiramente ministre ao nosso coração, ministre ao nosso espírito, trazendo a vida abundante do Senhor Jesus Cristo, trazendo a revelação daquilo que o Senhor quer para nós. Nesta semana, Deus, nos leva para um outro patamar, para que possamos crescer, avançar, e o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler rapidamente o texto em Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro,
aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, Paulo nos fala muito claramente e faz essa comparação em relação a um casamento. Existe a questão da lei, da graça, mas também considerando a lei como o nosso homem interior, o velho homem, com o novo homem que se refaz. Ele faz uma comparação de um marido, né, o primeiro marido, que é a lei, e o segundo marido, que é Cristo na nossa vida. Então nós vamos ver rapidamente, tentar entender essa analogia que ele faz, na verdade, essa metáfora que ele faz. Então, o primeiro marido, quando ele fala aqui que a mulher está casada, no versículo 2 ele diz, né? Pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Queridos, isso não é para que as mulheres venham matar o marido. Tá? Isso aqui é uma metáfora em relação à lei e graça, ao velho homem e o novo homem. Então a lei aqui, na verdade, representa o marido, né? O marido que é malvado, o marido que tem uma ação sobre a vida das nossas vidas. Voltamos a falar sobre as duas naturezas. Estamos falando da primeira natureza, a natureza adâmica, essa natureza que tem ação sobre a nossa vida, né? Então a lei condenava, na verdade, pelo pecado. Então, porém, ela não concedia nenhum poder para viver. A lei, ela condena, mas ela não dá poder para que possamos ter uma vida santa. É aquela história da tinta fresca, né? Você já ouviu essa questão da tinta fresca? Quando você coloca lá um cartaz diz, tinta fresca, não toque. O que acontece normalmente? O que faz a maioria das pessoas? Elas vão e tocam para ver se realmente a tinta está fresca. Então elas estendem a mão e tocam e verificam se realmente ela está fresca. Então esse não tocarás produz um comportamento, na verdade, oposto ao que ele ordena. Ele diz, não toque, você vai lá e toca. A maioria da grande parte das pessoas toca. Então o pecado, na verdade, a lei, ela ressalta o pecado. Ela atrai. Paulo fala sobre isso em Romanos 7, versículo 7, quando ele diz assim, ó, ele ressalta bem esse aspecto. Ele diz, 7,7, diz assim, portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Então a lei não é o pecado, a questão é que a pecado ele ressalta a lei, ele faz com que a gente entenda o que é pecado. Portanto, porquanto na realidade eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Observa o versículo 8 quando ele diz, ó, mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Ou seja, ele diz, ó, provocou em mim todo tipo de cobiça. Então, na verdade, dá um efeito contrário. Se fosse o efeito de nos capacitar a não cobiçar, nesse caso de Paulo, mas na verdade dá um efeito contrário. Ressalta a cobiça e a pessoa acaba tendo mais cobiça, mais desejo, mais vontade. É o caso da tinta fresca. Então, esse é o efeito da lei. Esse é o marido dessa esposa, dessa mulher. Né? É um marido cruel. A lei é cruel. E a gente fica preso nela. Ela não tem um efeito de liberdade e de capacidade, mas sim de prisão. Então, como ele diz assim, portanto, o nosso casamento com a lei e os mandamentos, a qual amplificou a nossa natureza pecaminosa, precisa ser tratada se quisermos sermos cristãos vitoriosos. E aí surgiu um novo marido, né? Paulo explica que pela qual a esposa pode ser liberta, um novo marido, né, que é aquele casamento à lei. Então, se o velho marido morrer, ou seja, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem morrer, perceba bem,
é a nossa natureza antiga. Se ela morrer, nós estamos livres para casarmos com um novo marido, que no caso seria e é a presença do Espírito Santo, que é Cristo Jesus. Então, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. Então, a lei não tem mais poder sobre a minha vida. A lei não tem mais poder de me escravizar. O velho marido, né, o velho homem, a velha natureza, ela perde força. É essa metáfora, né, esse protótipo que Paulo faz em relação à nossa vida, à nossa dupla natureza. Então, o nosso primeiro marido, portanto, é uma imagem, ou seja, um protótipo, uma metáfora do nosso velho homem, ou a nossa natureza pecaminosa, o qual é incitada e motivada a pecar pela lei, através da lei de Moisés. Então, a lei primeiro é o marido. Entendam isso, a lei aqui representa o marido, ou a velha natureza, né? Então, o nosso velho homem, ele tem que ser, e ele já foi crucificado com Cristo. Esse velho homem foi pregado na cruz com Cristo e morreu com ele. Olha que observa o versículo 4, que ele ressalta isso, e é isso importante para nós. Quando nós recebemos essa verdade, entendemos isso. Por isso a consciência, a importância da consciência. Versículo 4, ele diz assim: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, morrestes quanto ao velho homem, a semente adâmica, mediante o corpo de Cristo, ou seja, a cruz de Cristo me deu forças para que verdadeiramente esse velho homem venha estar morto em mim. E ele continua dizendo, ó, para pertenceres a outro. Quem é o outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, a fim de que frutifiquemos para o Espírito, a fim de que sejamos homens e mulheres espirituais vitoriosos. Nós precisamos receber isso. Nós fomos libertados desse marido, dessa antiga natureza. É isso que nós precisamos entender e viver. Ou seja, aquelas obras da carne que nós vemos lá em Efésios, Paulo fala muito claro, nós vimos isso a semana passada. Aquilo lá não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não tem mais poder, não pode haver. Não pode haver isso. Se está vendo, então é porque ainda não morreu a velha natureza. Nós não crucificamos ainda o velho homem e precisamos crucificar esse velho homem, colocá-lo na cruz. Olha aqui que Paulo fala em capítulo 6, versículo 18. Ele diz assim: vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Ou seja, libertos do pecado. O pecado não tem mais poder, autoridade sobre a minha vida. Só tem poder naquilo que eu deixo ele ter, nada mais do que isso. Porque o pecado, muitas vezes, ele tem o seu sabor. E às vezes a gente deixa ele, porque ele tem algum sabor. Agora, nós precisamos mortificar ele. Em Cristo Jesus, ele já está morto. Perceba que Paulo diz, e vos tornares escravos da justiça. Ou seja, nós fomos estragados para pecar. Nós não temos mais, não conseguimos mais pecar, errar, porque nós estamos escravos da justiça, de sermos justos. Né? A justiça de Deus sobre as nossas vidas, ela é maior do que a escravidão, que a ação do pecado sobre as nossas vidas. Precisamos entender e precisamos viver essa verdade. Cristo não somente pagaria o preço pela penalidade do meu pecado. Muito importante isso. Não só ele pagou essa pena, não somente pagou um alto preço pelo meu e o teu pecado, mas também ele me libertaria do hábito, da força e do controle do pecado em minha vida. Aí está a diferença da lei e de Cristo. A lei, ela mostra o pecado, ressalta o pecado.
ela me atrai ao pecado. E a Cristo não só me liberta da força do pecado, mas ela me dá forças para ter um novo hábito, para ter o controle do pecado em minha vida. É isso que Cristo faz na nossa vida. Quando nós nos submetemos à ação do Espírito Santo, nós que cremos em Jesus, não estamos mais casados com o velho homem. Você pode repetir isso comigo, você que está me ouvindo. Não estamos mais casados com o nosso velho homem, ou mesmo a natureza adâmica, mas sim com Cristo. Querido, você e eu temos um novo marido, temos uma noiva, um noivo, né, que está chegando, que se chama Jesus Cristo. Nós temos que ser fiel a Ele, a esse novo marido, e livre do antigo marido. O antigo marido, esse velho homem, tem que morrer, tem que morrer. E a nossa ação e a permissão nossa para que o Espírito Santo nos capacite a ter verdadeiramente uma nova natureza. Ele se tornou nosso marido e somos a sua noiva, Jesus Cristo. Compartilhamos agora da sua vida e sua natureza. Ele é o nosso Senhor. Não estamos mais no controle do velho homem. E eu quero aqui estar para finalizar o versículo 6, que é poderoso, e eu creio que fica aí para nós como uma verdade. E diz assim, capítulo 7, versículo 6, mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. Presta atenção, agora estou livre daquilo que me aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Perceba que ele diz, fomos libertos, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito. Queridos, Deus tem algo novo para nós, tem algo novo para a tua vida. Receba essa verdade, o novo do Espírito, a nova ministração, uma nova ação. O Espírito ministra ao nosso espírito. O Espírito Santo nos conduz à verdade. O Espírito Santo nos guia e nos direciona segundo a vontade e propósito de Deus. O Espírito Santo traz vida e vida abundante. O Espírito Santo traz libertação no nosso ego, no nosso eu, dessa semente adâmica que luta e que briga e que milita todos os dias do nosso interior contra as coisas de Deus, contra as coisas do Espírito. Queridos, aquilo que está dentro de nós, nós precisamos ter plena consciência, existe uma luta. Existe o velho homem lutando com o novo homem. Que o novo homem prevaleça. O velho homem é morte. O velho homem são as obras da carne que está lá em Efésio. Esse precisa ser colocado na cruz. E Espírito Santo, através da cruz de Cristo Jesus, nos capacita a viver essa nova natureza em vitória, em alegria, em esperança, em liberdade. Que você receba essa verdade, que você receba essa libertação do velho homem, que você possa viver aquilo que Cristo tem como propósito na tua vida, que é essa vida abundante. Eu quero orar, abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um que está me ouvindo nesse momento. Pai, que essa verdade fique impregnada na mente e no coração. Eu declaro libertação do velho homem. Que o Senhor cresça e que, Pai, todo ego, toda a ação do velho homem diminua em nome do Senhor Jesus. Que não tenha mais ação sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Que eles possam viver em novidade de vida, sob a nova ministração do Espírito Santo. Eu abençoo a vida, eu declaro mentes livres, mentes sendo levadas cativas à obediência de Cristo Jesus. Eu abençoo a casa, os relacionamentos, o trabalho, profetizo sobre a vida deles, vida abundante do Senhor Jesus Cristo, sobre eles, Pai, que eles possam receber a alegria, o gozo, a esperança,
Pai, que eles possam receber aquilo que eles precisam, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades que estão já conquistadas em Cristo Jesus nas regiões celestes. Que se materialize isso, a vitória sobre a vida de cada um. Que possamos viver, Pai. Nos capacita pelo Teu Espírito, nos capacita a viver essa verdade. Viver, Pai, a imagem e semelhança em vitória, crendo nas Tuas promessas, crendo na Tua palavra, crendo na obra de Cristo Jesus. Eu abençoo a vida de cada um, Deus. Guarda da depressão, da enfermidade, guarda, Senhor, da angústia, das ansiedades excessivas. Guarda, Senhor, cada um de nós debaixo da Tua mão poderosa. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém. Que Deus abençoe. Tenha aí uma semana, um final de semana abençoado e cheio da presença de Deus e do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém, querido? Deus abençoe. Fique na paz de Cristo. Amém.